Se tem origens modestas, salienta o seu sotaque e as suas raízes humildes. Se nasceu nas elites, é um renegado. Tudo por causa do seu amor e dedicação ao povo e pela defesa dos seus interesses. Vive do choque entre estas duas forças. Grita que um governo não pode ser feito por lobbies, minorias e especialistas, mas sim pelo povo soberano. E promete sempre dizer bem alto aquilo que as pessoas pensam em silêncio. Foca-se apenas nos seus assuntos controversos para agitar o estado das coisas, luta para ser diferente dos outros, porque isso lhe dá mais atenção. Insiste em falar de temas que os outros não querem ou não podem falar, e as polémicas que causa abrem-lhe a porta dos meios de comunicação. Usa as redes sociais como uma ferramenta eficaz para ter novos seguidores, sempre com ambição no poder. Mas o crescimento é o seu problema. Obriga-o a falar de outros assuntos e demonstra a inexperiência de quem o acompanha. Quase sempre fica só a frase: "Nós, um dia, fomos o futuro." Bem-vindos à Praça da Fundação, um espaço de debate, de análise da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que hoje se centra num tema que muitos consideram gasto, mas tem muito por desbravar e é essencial para entendermos a sociedade e a política que nos rodeiam e é em especial também o que o futuro nos pode reservar em termos de lideranças. O novo livro da Fundação, Populismo lá fora e cá dentro, de José Pedro Zuquete, serve de mote numa altura em que tanto em Portugal como em Espanha os partidos populistas, o Chega e o Vox, são a terceira força política nos parlamentos nacionais e aqui do outro lado da fronteira, a 19 de abril, o Vox integrou um governo de coligação com o Partido Popular. É a primeira vez na história da democracia que isso acontece na maior região do país, Castela e Leão. E a democracia que também, aqui em Portugal, a 24 de março, ultrapassou a ditadura em número de dias neste país. Connosco está o autor, José Pedro Zuquete, sociólogo, político, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Sérgio Sousa Pinto, jurista, deputado do Partido Socialista, José Miguel Sardica, historiador, professor da Universidade Católica Portuguesa. Este livro é uma obra que eu recomendo vivamente pela forma como aborda de uma forma transversal o populismo em todas as suas vertentes. O populismo que sempre existiu e, ao contrário do que é comum ouvir, não surgiu agora. Simplesmente reapareceu aproveitando-se, eu diria, de uma tempestade perfeita que está a alimentá-lo. E começo pelo autor, José Pedro Zuquete. Obrigada por estar connosco. E depois de ler o livro, há uma dúvida que me assalta e que emerge inquietante. O povo é ignorante ou está farto de mentiras? Não. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu não diria que... Eu não usava essa palavra ignorância, porque isso pode levar a enganos e também a estereótipos, quer dizer. Mas é uma crítica muito comum que se faz aos populismos desde sempre, mesmo quando não eram chamados populistas. Esta ideia que as massas são irracionais, são imprevisíveis, são instáveis e que o populista, ao instigar as massas, pode pôr em causa os interesses estabelecidos e no fundo, o bem-estar. Por isso é que desde cedo também se defendeu o governo dos sábios. Curiosamente, hoje em dia, devido a emergências de nacionalismos e populismos, esta ideia do governo dos sábios está a ganhar uma certa atração em certas elites. E dentro dessa narrativa diz que os eleitores são mal informados, são ignorantes, são irracionais e, portanto, tem que se restringir o sufrágio universal porque os eleitores estão a votar de forma errada. E chama-se isto epistocracia, que iria substituir a democracia. Portanto, esta ideia está a ganhar uma atração em certas elites. Eu teria mais cuidado em apontar o dedo à chamada ignorância, porque eu acho que temos de ser um pouco mais sofisticados, porque, vamos lá ver, afinal de contas, as más políticas são pensadas e realizadas por pessoas com estudos e currículos, supostamente pessoas não ignorantes. E eu também gosto de trazer aqui à discussão o George Orwell, que tinha um conceito que era a decência comum. Decência comum que tem mais a ver com
tem mais a ver com vivência, com experiência e menos com estudos e currículos. E que liga-se muito a noções de respeito pelos limites, de equilíbrio, de um certo realismo, de prudência, que às vezes é importante também para contrabalançar os desvarios dos nossos governantes. E, portanto, eu não prefiro não chamar, ou pelo menos não trazer à lista a palavra ignorância. Mas, Sérgio Sousa Pinto, eu continuo, agora não vou falar em ignorância, vou falar em tolo, ou ingênuo, ou simplório, algumas expressões que podemos encontrar neste livro, ou se há mesmo aqui um demérito dos políticos profissionais. E eu pergunto-lhe assim que é político. Olá, boa tarde. José Pedro, muitos parabéns ao autor e à Fundação. O livro é um livro excelente que eu recomendo sem reservas. Bem, os políticos... Isto era uma discussão que se arrastaria. A ideia de que num país como o nosso existe uma casta, como dizem o Podemos em Espanha, é uma ideia que não tem qualquer adesão à realidade. Qualquer pessoa que vá à Assembleia da República e olhe para o plenário é caso para perguntar se isto não é o povo, onde é que está o povo. Os partidos são organizações populares e não há uma identidade que crie que justifique o conceito de classe política. Não há classe política, as pessoas são muito diferentes umas das outras, não tem nada a ver umas com as outras. E portanto essa noção do populismo em Portugal, eu acho que é operativa porque funciona. Nós vemos o desempenho eleitoral dos partidos populistas, mas na minha acessão, a minha concepção de populismo, aquela que eu prefiro, a definição de populismo que eu considero melhor, é que descreve o populismo como uma técnica política orientada para a conquista e a manutenção do poder através da exploração das paixões da multidão. Esta é a definição que eu prefiro. E não há aqui novidade nenhuma nisto, isto é uma coisa antiquíssima. O populismo moderno é um fenómeno relativamente recente. Mas, por exemplo, os vintistas, os nossos liberais de 1820, não saberiam certamente o que é que nós chamaríamos populismo. Sabiam perfeitamente que o sistema demoliberal, mas sabiam muito bem o que era a demagogia, porque leram atentamente Platão e Aristóteles, mas conheciam os clássicos. Mas se nós explicássemos o que era o populismo, os vintistas perceberiam exatamente o que é que nós estávamos a falar. Não podiam perceber inteiramente, a ideia de nacionalismo ainda seria para eles, enfim, uma ideia nova, mas eles compreenderiam que um sistema tão sofisticado e complexo como o sistema democrático liberal, para eles só podia funcionar com pessoas que para já tivessem alguma coisa a perder, tivessem alguma propriedade, e através da propriedade pudessem dispor de alguma liberdade, e por outro lado que tivessem um mínimo de formação, porque se não têm formação, não sabem ler, não podem participar no debate racional. E o grande ideal liberal é a sociedade estruturada a partir de um debate racional. E portanto o populismo seria o quê? Para eles? Bem, isso é a irrupção das multidões ignaras que vem corromper e impedir o debate racional orientado para o bem comum. Mas com um discurso que consegue colher e que consegue atrair o voto. Claro, José Miguel Sardica. Se a vida é dura e não sabe porque é que a vida é dura e ela não deixa de ser dura, do sistema, nós já vamos falar sobre isso. É aquela oligarquia responsável por a vida não ser melhor. Bem, então, quanto menos informada e mais buçal for o interlocutor ou o destinatário, mais facilmente se produz a adesão a essa explicação da conquista dos descontentes do sistema. Nós já vamos falar nisso. José Miguel Sardica, Portugal de facto já vive há mais tempo em democracia do que em ditadura, mas historicamente ao longo de tantas gerações, porque é que os eleitores continuam a ser tão sensíveis a este tipo de discurso? Boa tarde a todos, em primeiro lugar, e cumprimentar tanto a Fundação como o autor, José Pedro Zucchi, que fez de facto uma obra muito interessante e muito atual. Quando nós olhamos para estes fenómenos, e um dos grandes méritos que este livro tem, é de facto chamar a atenção que nós provavelmente estamos a dar um rótulo novo a uma coisa que no fundo é antiga, ou seja,
Em toda a organização política liberal, chamemos-lhe assim, que cá em Portugal existe desde há 2 séculos, há sempre uma tensão que é inerente a um sistema não ditatorial, um sistema que representa de alguma maneira o povo, pode ser de uma maneira mais alargada ou mais fechada, mas há sempre uma relação entre o poder e o povo. E, portanto, há sempre aqueles que vão representar o povo e aqueles que são representados. E basta que o sistema se oligarquize, basta que a situação económica seja mais difícil, basta que haja a perturbação normal que uma rotação política ou que um conflito internacional ou que uma questão fraturante, como se diz, domina a agenda, para que imediatamente haja uma cultura de ressentimento e essa cultura é facilmente instrumentalizável. Nós estamos a falar de um fenómeno que, mais do que ser, como também este livro mostra muito bem, mais do que ser ideologicamente elaborado, quer dizer, não há uma ideologia, há sobretudo um método e há sobretudo uma lei que é da economia, mas que também se aplica à política, que é onde há a procura de um líder com características destas, há oferta e, portanto, imediatamente esse nicho é preenchido por alguém que fala à emoção das pessoas, que estabelece uma bipolarização que é profundamente anti-elitista, sendo que em Portugal sempre fomos um país ou só de massas com muito poucas elites, ou então um país em que as massas, por não estarem integradas do ponto de vista político, eleitoral, etc., sempre foram eleitorado à parte. Aquilo que o Sérgio estava aqui a dizer, e que é muito interessante, é que nós hoje em dia identificamos democracia e liberalismo. Esta identificação é uma identificação feita de 74 em diante, ou se calhar um bocadinho antes, quer dizer, a luta anti-Estado Novo é uma luta que se reivindica de uma cultura republicana, democrática, liberal, mas houve ali uma mistura de conceitos que no século XIX estavam separados. No século XIX, a política, sendo liberal, era uma política elitista, ou seja, só participavam e só deveriam votar e ser eleitos aqueles que tinham interesses. E por isso se dizia que havia um censo, ou seja, só eleitorado com um nível de rendimento económico X ou Y é que podia votar. Isto era profundamente antidemocrático para populistas do século XIX, que no século XIX se chamavam radicais. Os radicais eram aqueles que nas franjas do regime contestavam o arranjo, fosse ele o elitismo, fosse ele o rotativismo, fosse ele, hoje em dia chamar-se-ia centrão. E de facto o que nós vemos é que tanto à direita como à esquerda surgem contestatários a um regime democrático que, com o passar do tempo e com a falta de renovação política, acabam por se oligarquizar. Mas vamos olhar então para os líderes populistas de agora. O perfil mudou. Muitos deles são discípulos de Steve Bannon, não é? Conservadores, esotéricos, espirituais, até muitas vezes ridículos. Na sua análise no livro, o que é que estes líderes de hoje têm de semelhante ou de diferente aos que conhecemos no passado? Eu acho que o fator humano não mudou assim tanto, quer dizer, eu acho que, por exemplo, ajuda a um líder populista ser carismático, ou seja, estabelecer uma ligação pessoal e emocional com as pessoas e, aliás, está documentado que os populistas mais carismáticos têm mais probabilidade de sucesso do que os outros que não são carismáticos. Eu acho que um fator aqui muito importante para os populismos de hoje é o alcance que a tecnologia tem, que oferece-lhes uma plataforma com a internet e as redes sociais que os populistas do passado nunca imaginariam. Uma visibilidade diferente. Exatamente, porque os populismos sempre tiveram uma ligação muito próxima com os média, com a imprensa popular, com o rádio, com a televisão. Mas hoje em dia esse alcance é muito superior. Mas eu não sei se vamos falar desta questão dos média mais tarde. Dos média vamos falar daqui a pouco, sim. Dizendo isto, também é importante dizer ao mesmo tempo que os populistas estão longe de serem criaturas do mundo virtual, porque uma das características fundamentais dos populismos é esta procura das massas, procura
multidões, de ir à rua, e no fundo de identificar... No fundo, a NET veio substituir um pouco aqueles comícios enormes que havia e que, Exatamente. entretanto, com o tempo deixaram de existir. Exatamente. Embora os populistas tentem conciliar isso. Aqui em Portugal, o André Ventura repetidamente leva as pessoas para a rua e diz que esta é a vontade do povo. É muito interessante. Porque é tal proximidade. É interessante porque, no fundo, é fazer a associação entre a multidão e a democracia, a verdadeira democracia. O que também aqui entra em choque com a chamada democracia, com a concepção da democracia liberal. Porque aquilo que define a democracia liberal põe no centro o indivíduo, a soberania popular. A soberania é a soberania do indivíduo, os seus interesses. Aquilo que os populismos querem fazer é algo mais comunitário, é pôr o coletivo no centro. E daqui é que surge, a meu ver, o choque entre a democracia, entre os defensores da democracia liberal e os defensores do populismo. Porque os defensores da democracia liberal dizem que os populismos levam à ditadura das maiorias, porque esmagam os direitos das minorias, os direitos dos indivíduos. E os populismos acusam as democracias liberais de levarem à ditadura das minorias, ou seja, à ditadura de grupos de oligarquias que realizam e tentam cumprir os seus próprios interesses em vez dos interesses do coletivo. Sérgio, nós, e pensando no dia de hoje, nós vivemos num país onde há um arco de governação com dois partidos que sempre estiveram no poder, um ou outro que alternam, não é? Há 7 anos, por exemplo, gritava-se aos 7 ventos que tinha acabado o bipartidarismo em Espanha, vimos a ascensão dos Ciudadanos e do Podemos e já vimos a queda, não é? Aqui também aparece um bloco de esquerda que neste momento podia ser o partido do táxi se a Catarina Martins estivesse ao volante. O Vox não para de crescer e o Chega? Bem, antes de falarmos do Chega, eu gostava de poder entrar aqui em diálogo com os meus companheiros. Companheiros de lide. E dizer o seguinte. No século XIX, esta conformação dos sistemas políticos de acordo com o ideário liberal era democrático, mas era uma democracia, como tu dizias, muito corrigida. O sufrágio era capacitário e censitário, justamente para garantir que o debate informado era entre pessoas esclarecidas. O sufrágio universal aparece largamente sob pressão dos partidos de massas, na verdade dos partidos socialistas e depois dos partidos comunistas e tal, que não eram populistas. Tinham a obsessão da formação, da educação, criavam bibliotecas, criavam clubes, tentavam educar a classe operária, tinham obcecados com o desenvolvimento da consciência de classe. Vanguardas. E era aí que eu queria chegar. Eram de tal maneira antipopulistas que eram profundamente elitistas, através da construção do conceito de vanguarda. Quer dizer, lá está. São um grupo privilegiado pela informação, pela reflexão, pelo debate e pelo conhecimento, é que estava em condições de acelerar os movimentos históricos e não sei o que tal. Portanto, não é aí que aparece o populismo. Quando é que aparece o populismo? O populismo aparece casado com o nacionalismo à direita, o que é engraçado, porque o nacionalismo tem uma origem de esquerda, não é? A Primavera dos Povos, que é o grande levantamento nacionalista europeu, é uma coisa claramente de esquerda, 1848, e depois aparece o populismo. O populismo é uma tentativa de subversão da democracia representativa, que é a única possível. Não há mais nenhuma, não se conhece nenhuma. As experiências gregas foram fracassos históricos. As grandes figuras que intelectualmente moldaram o Ocidente disseram os piores horrores da experiência democrática ateniense. Foi preciso esperar pelo século XVIII para que a ideia recuperasse algum prestígio. Não ocorreria a ninguém, a maior parte dos contemporâneos de Rousseau, que era efetivamente um democrata, para se-lhes ia necessário acabar com o arbítrio real, com o Estado absoluto, mas nunca a democracia. Nenhum deles era democrata. Quer dizer, Voltaire, não é? Que partilhava o mesmo desprezo iluminista pela superstição, que era o terror a que eles associavam o povo. O povo não lê, é bruto, é enganado pelos padres, deita isto tudo abaixo. Quer dizer, não lhes ocorreria nunca serem democratas. Não eram democratas. A democracia é uma aquisição recente. E as constituições, quando limitam o poder das maiorias, por exemplo, imagine-se que há uma maioria no país que quer proibir a homossexualidade. A Constituição existe para limitar o poder das maiorias. Ou seja, nós só vivemos numa sociedade civilizada porque a democracia é equilibrada pela componente liberal, não é? Conformada pelo direito, que estabelece limites ao poder das maiorias. Temos por isso é que aquela teoria como aquilo que eu falei, que é a terceira força política. Dos fulanos, dos populistas, que a democracia representativa é de uma minoria, é de uma oligarquia. Sim. Isto é tudo uma aldrabice, uma treta. A maior parte dos políticos não tem importância nenhuma.
quando olham para cima à procura dos donos de Portugal, estão tão longe que não os veem, não têm qualquer... Eles são muito mais expressão do povo do que seja do que for. Sim, mas há aqui uma... Eu posso só dizer, não sei se... Quer dizer, os populismos, eu estava a ver o Sérgio, os populismos querem pôr no centro da política a soberania popular. É um conceito que podemos chamar homogéneo e monolítico. Agora, isso evidentemente que é uma ideia que tem o seu fascínio. Esta ideia da expressão da vontade geral de uma forma direta tem o seu fascínio. Exatamente, porque as nossas democracias são democracias indiretas. Mas é esse fascínio que leva os eleitores a votarem nestas figuras, nestes partidos? Por exemplo, o Vox em Espanha não é o partido de um só homem. O Vox sobreviveria sem o Santiago Abascal. Mas o Chega é o Ventura, e apenas o Ventura. Eu pergunto-lhe, José Miguel Sardica, como é que define o perfil de André Ventura, ao lado de figuras como Abascal, Le Pen, Salvini, Bolsonaro, Trump, não é? É da linhagem populista portuguesa ou internacional? Ele tem características específicas? Eu acho que o André Ventura é um epifenómeno. Como dizia bem, o partido é ele. Não é que o Chega desapareça se ele sair de cena, mas será uma outra coisa. É bom perceber que o Ventura não vem das margens, ou seja, ele fez carreira política pelo centro, digamos assim, depois ainda tentou uma coisa muito episódica que não era Chega, que era Basta, e depois fixou-se naquele rótulo. Agora, o Ventura tenta representar uma direita nacionalista num país que, por exemplo, comparando com a Espanha, não tem o mesmo nacionalismo, e a história da direita portuguesa é uma outra coisa. Quer dizer, o Vox em Espanha capitaliza... uma democracia que nasceu de uma transição e não de uma revolução. Capitaliza a velha direita que o carlismo forneceu ao franquismo, uma direita católica, uma direita aristocrática, uma direita ligada à terra, uma direita de uma outra Espanha. Existiam as duas Espanhas, a Espanha republicana, urbana, mais ilustrada, e uma Espanha rural, católica, mais dura, mais pobre. Portanto, eu dou a ideia que o Vox é um bocadinho a interpretação disso. Perante um PP cada vez mais aburguesado ao centro, digamos assim, para recuperar a leitura dele, e também recupera, ou também capitaliza, nas guerras da memória, franquistas e antifranquistas. Que é a versão espanhola as valas, exatamente, as valas comuns. Muitos problemas ainda. Os espanhóis repousaram naquele pacto del olvido, mas o olvido é uma coisa que mais cedo ou mais tarde, e neste caso levou 40 ou 50 anos, mas vem à tona. Ainda há uma profunda divisão em Espanha entre a direita católica, aristocrática, que o Vox tenta interpretar, e uma esquerda que foi sempre aquela esquerda republicana, vanguardista, intelectual, iluminada. Mas então o que se passa em Portugal? Porque Portugal não tem valas comuns por abrir, não tem. É? E repare, mas temos também Chega um partido capitaliza que é a terceira força política no Parlamento. Não pode capitalizar migrantes, porque é uma causa perfeitamente secundária em Portugal. Não pode capitalizar a velha aristocracia, porque essa já não existe há 150 anos. A Igreja também tem o peso que tem, não é por aí. Ele pode dizer-se especialmente iluminado, inspirado por Fátima, uma espécie de catolicismo messiânico, mas isso é show-off. Mas ele insiste na tecla do reerguer Portugal, de que não existe verdadeiramente uma democracia, sim, não é? Mas isso é um discurso que, como José Pedro Zuc explica e muito bem, é o discurso de todos os regeneradores outsiders. Ou seja, todos aqueles que entram para a política e não têm um lugar nos partidos centristas, apresentam-se logo como alguém que vem regenerar a pátria inteira. Salazar, que era profundamente elitista, deve ser exatamente o contrário disto. Salazar é cuidadoso quando diz: eu não vim para a política, eu vim para o governo. Portanto, aquela ideia e outros muitos que este livro fala, à direita e à esquerda, repare, tanto o Otelo como o Spínola, como não eram políticos que vinham para fazer a mesma coisa, eram políticos que vinham para se erguer acima dos partidos políticos instalados numa espécie de redenção. E, quer dizer, e tem isso, e há uma linhagem muito longa, desde Sidónio, a Norton de Matos, a Humberto Delgado, a Salazar no outro tópico, porque ele é o próprio regime, a Yanes,
O Eanes não era o homem do partido A, B ou C. O Eanes era o homem do 25 de novembro de 75. Portanto, Eanes, mais do que eleito, Eanes foi entronizado. E, portanto, Ventura é o quê? Ventura é a capitalização de um nicho de mercado que existe hoje, de um certo desânimo económico, de alguma guerra cultural ou de algum fracionamento multiétnico que também começa a chegar cá. Mas o Ventura é o homem do soundbite. Se amanhã ele farejar uma causa que lhe renda votos, ele vai por aí. Porque o populismo não é ideologicamente claro, é sobretudo uma técnica, é sobretudo um estilo, o estilo galvanizador, o estilo ruidoso, o estilo que aquelas pessoas que nunca sonharam ter uma voz em política, e isto é muito comum e nós ouvimos isto, é o eles e o nós. E portanto tem ali alguém que diz, eu não sou como eles, sendo que o eles ao fim e ao cabo somos nós, mas é um bocadinho mais do nós. E portanto as pessoas... O populismo é apenas um novo produto no supermercado, foram buscar para experimentar e depois acaba? Sim, eu gostei muito de ouvir porque eu acho que o populismo, se fosse um réptil, era um camaleão. Exato. Adapta-se às cores e aos contextos, é verdade. Mas a questão da sua pergunta, essa comparação do Vox com o Chega, ajuda-nos também a perceber o Chega. Porque vamos lá ver, o Vox, a origem do Vox e do Chega e os trajetos são diferentes. O Vox conheceu a derrota. O Vox teve que perder e perder para começar a ganhar. O Chega não. Porque aproveita exatamente um grande momento de descontentamento. Exatamente, houve um contexto, mas o Chega nunca conheceu a derrota. E o momento decisivo para o Chega vai ser quando conhecer a derrota. E porquê? Porque a experiência da derrota, em primeiro lugar, fortalece os espíritos na adversidade. E em segundo lugar, ajuda a separar o trigo do joio. Ou seja, ajuda a separar aqueles que estão no partido porque estão realmente interessados no partido e acreditam numa missão para o partido, e aqueles que estão no partido para servir os seus interesses pessoais e que fogem ao primeiro abanão. Mas há mais diferenças entre o Vox e o Chega. Começa logo nas lideranças. Quer dizer, o Ventura vem dos média, o Ventura é uma proporcionalidade mediática. O Abascal vem da luta política ideológica dura. No País Basco. O Abascal teve que fugir do País Basco por causa da ETA. Enquanto que Ventura não. E veja-se como a importância que o Abascal dá à questão também da autonomia, do separatismo em Espanha, também está ligada à sua própria experiência pessoal. O Abascal escreveu desde sempre livros sobre patriotismo, sobre o seu projeto de direita para a Espanha. Nós não encontramos isso no lado Mas vemos uma cópia, do André Ventura. Uma cópia barata, como eu lhe costumo chamar, não é? Há quase um mimetismo, sim, apesar de Espanha não lhe achar tanta piada, e por isso mesmo é que Salvini vai a Fátima, sim, com Ventura e não vai a Abascal, não é? Quer dizer, eu não sei se é cópia ou se calhar é um encontro de sensibilidades de uma maneira mais pragmática, digamos assim. Mas também há diferenças de conteúdo, porque quais foram os dois grandes fatores que permitiram o crescimento do Vox em Espanha? A questão da unidade de Espanha e o separatismo, e a questão da imigração descontrolada. Ou seja, há uma parte mais identitária no Vox. O Vox iniciou a sua campanha em 2019, o Abascal, em Covadonga. A Covadonga, o sítio de onde partiu a Reconquista Cristã. Aqui em Portugal, aquilo que impulsionou muito o Chega foi o descontentamento difuso com o sistema político, e o André Ventura teve talento para tirar vantagem disso num contexto de crise da direita tradicional. Ou seja, há um elemento mais de protesto no Chega. E se não vejamos... Em Espanha há muitos pensadores de direita que se juntaram ao Vox nos últimos anos, nascidos na década de 70, na década de 80, exatamente para fazer esse combate cultural contra o chamado o multiculturalismo, o progressivismo e a hegemonia cultural da esquerda. Aqui no Chega nós ainda não assistimos, pelo menos de uma forma relevante, a esse combate cultural. E agora pergunto também ao Sérgio, são apenas esses descontentes do sistema que às vezes até oscilam entre extremos de esquerda e de direita, que votam nestes partidos atrás desse discurso? São. O que é que falhou em Portugal, não insultemos os descontentes. Os descontentes têm muito boas razões para estarem zangados. O que não significa que os descontentes sejam representantes da raia miúda mais espesinhada. Há muito boa gente que ocupa posições muito subalternas e sofridas na nossa sociedade, vota nos partidos do centro, porque é neles que acredita que alguma coisa pode acontecer de vantajoso para o conjunto da sociedade e para eles também. Mas pensemos no seguinte, a democracia, o demoliberalismo suicida-se com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial devastou
o prestígio das ideias do liberalismo clássico e dos modelos, liberais, democráticos que vão testados na Europa a seguir no período entre as duas guerras. E aquilo que hoje os populistas dizem do domínio da esquerda, domínio cultural da esquerda, no período entre as duas guerras, as cabeças mais interessantes e criativas e irreverentes do pensamento da vida intelectual era tudo direita. Os futuristas, todos eram de direita. Os conservadores revolucionários eram tudo de direita. Os malucos dos Freikorp com a caveira que tinham ido roubar aos piratas, quer dizer, e depois havia o pesadíssimo e burocrático os partidos comunistas stalinistas. Entre estas duas forças, as democracias esmagadas pelo desemprego de massa não tinham qualquer possibilidade. A seguir à guerra, e havia muito maior violência política. A seguir à guerra faz uma grande relavagem, uma grande reciclagem desses intelectuais todos de direita. A maior parte deles são todos devidamente integrados no sistema. Fazem-se barões. Tornam-se todos democratas irrepreensíveis, não é verdade? E a contestação ao sistema fica um exclusivo da extrema-esquerda, sobretudo do comunismo soviético, dos partidos comunistas alinhados com Moscou e depois de outros, não é? Hoje, esses partidos já não têm a capacidade de estruturar os desalinhados, os descontentes, os contestatários. A mensagem deles, a ideologia, o discurso, a narrativa sobre a realidade já não tem credibilidade. E essa gente toda, que antigamente era estruturada nesses partidos, que não eram populistas, os partidos comunistas nunca foram populistas, há bocado falámos sobre isso, de repente deixaram de ter enquadramento político. E qual é que é o enquadramento político possível? Bem, é o populismo, que vem outra vez com uma conversa fantástica sobre nós e eles, a soberania popular, a casta, usurpada, a oligarquia que manda, quer dizer, uma das tragédias do nosso país é nós olharmos às vezes para os políticos e interrogarmos, mas quem são estas pessoas? Quem é que eles efetivamente representam? Então, se o modelo liberal assenta na verdade da representação, estas pessoas, muitas das quais ninguém sabe quem são, e ao fim de anos continua sem saber quem são, se não representam ninguém, então o sistema ele próprio é uma fraude. Então o que é que se deve fazer, Sérgio? Não, o que se deve fazer, em primeiro lugar, é preciso pensar assim, os sistemas democráticos, demoliberais, conseguem perfeitamente, se esforçarem, destruir-se sozinhos. Não precisam de populismo, não precisam de nada, suicidam-se. Por exemplo, há uma grande diferença, do meu ponto de vista, entre o populismo como a natureza do populismo. Um partido cuja natureza é o populismo. E depois há outra coisa, que são as manifestações de populismo. O livro do José Pedro tem muita graça, porque na parte final ele faz um levantamento verdadeiramente obsessivo de manifestações de populismo, do ponto de vista dele. Concordo com a grande maioria, o que não significa que aquelas pessoas são populistas. Autárquico, sobretudo. Mas não é só autárquico. Os autárquicos. Toda a gente tem manifestações de populismo. Ora, o nosso sistema político, que ele chama a Terceira República, eu chamo a Segunda. A Segunda República. Os partidos populistas ainda não conseguiram fazer tantos danos à democracia como os partidos do sistema fazem. É como se o sistema demoliberal, a nossa Segunda República, fosse uma cidadela, uma fortaleza. O populismo vem de fora com um ariete e tenta derrubar a entrada. Durante muito tempo era um homem sozinho, que atirava pedras que faziam ricochete. Mas os que estão lá dentro, a desconstrução da fortaleza a partir de dentro, isso é um exercício que está a ser feito há muito tempo. Com o ataque aos políticos, aliás, permanentemente feito dentro do sistema, o ataque aos privilégios dos políticos que convencem as pessoas que os políticos são os nababos que vivem num universo de privilégio. Num universo de autodestruição. Não é autodestruição. É a cumplicidade dos políticos para extrair ganho eleitoral e chitar na população essa inveja ignorante sobre o que é ser um político em Portugal. Porque nós estamos a viver de restos. O regime português vive de restos. Quando acabarem os restos,
Não sabemos o que é que vai acontecer, José se vai Miguel manter de pé, Sardica. se ele morreu, Ouvimos se há uma a coisa que está a opinião de um morrer e ainda não político, morreu, o se há uma coisa que está a nascer e ainda não nasceu. Mas o vive de fumos, como dizem os franceses. O regime vive de fumos. Vive de fumos, porque a classe política, as pessoas que nós associamos à classe política vão desaparecer na política. Vamos ouvir agora a análise. Há aqui uma indignação que eu não chamaria de populista. Quando é um mas há uma político a dizer isto, indignação quando é um sentida do político. a dizer isto, eu começo a De um dos imaginar partidos que tem estado no poder. como é que a história vai recordar o modelo político este em que nós estamos. E num Mas momento é em que nós estamos a viver com uma maioria absoluta no Parlamento, Exatamente. não é? Mas 4 anos mas há uma coisa se aproximam que agora, que estão já. Que o Sérgio disse, que é verdade, que é, historicamente, os regimes políticos cá em Portugal nunca caem pela força de uma oposição externa, caem pela incapacidade de autorreforma, caem por implosão. Isto aconteceu assim à monarquia constitucional, à República, ao Estado Novo, tinha a Guerra da África, tudo bem, e portanto o nosso, enfim, não lhe desejo tão mal como isso, espero que ainda dure, até porque não temos alternativa, mas o próximo será pior. Mas de facto há uma erosão interna. Agora, mas essa perspectiva também não é boa, não é? Para o eleitor. Esperemos que este dure, porque o próximo não vai ser melhor. Não, porque esta visão, e eu entendo esta visão, mas esta visão de que a classe política é aquela que ao fim e ao cabo faz mais mal a si própria e ao regime, ao fim e ao cabo também justifica o argumento do populista que está de fora e diz, então eu tenho razão, então eles não prestam, porque eles ao fim e ao cabo estão a estragar o sistema por dentro, então mais vale nós alterarmos isto e ser outro. Não, eles querem implodir o sistema por fora. Querem implodir aquilo. Agora, também há aquela, enfim, nós temos a visão, e o autor e o próprio José Pedro lembra isso muito bem, nós somos caracteristicamente mais acerbos em relação a este tipo de líder que vem da direita, mas também os há à esquerda. À esquerda há uma espécie de suavização, é mais um discurso cultural, etc. Mas também os há. Há radicais à direita e à esquerda, e se calhar aqueles que hoje já pertencem ao regime começaram populisticamente fora. Se nós pensarmos no que é a nossa esquerda, são aclimatados. O PS é de regime, o PCP é de regime. O Bloco de Esquerda, quando surgiu, alguns em 1998 ou 99, se já existissem as grelhas de análise que hoje temos, provavelmente caía dentro disto. Exato. E, portanto, se o populismo for uma exigência de maior controlo democrático, menos corrupção, mais accountability, se for isso, ele até tem um efeito corretor interessante. Aliás, eu enquanto li o livro, e li com todo o interesse, mas lembrei-me de uma fórmula de um estudioso, que aliás o José Pedro Zucchi cita, que é um italiano, creio eu, Federico Finkelstein, que ele diz que o populismo em relação à democracia pode ser o bom, o mau e o vilão, porque pode estimulá-la, diminuí-la ou destruí-la. Nós o que vemos em Portugal é uma contracultura. O sistema não serve, temos que ter outro. Agora, populismo também há no sistema. Já se fala numa nova república, não é? Sim, mas o que não é uma ideia original do André Ventura. Claro. É algo até característico do populismo que eu chamo de regenerador. Populismo regenerador. Mas há pouco é isso. Eu prometi nós falarmos noutra e podemos agora misturar e colocar na conversa esta nova era digital, o poder das redes que potencia o discurso populista, mas também cria novos guardiões do sistema. E quero colocar outra questão, que é a comunicação social, que também se encaminha muito para o discurso populista e muitas vezes o potencia. Sim, claro. E aqui deixa a vossa discussão. O soundbite é uma lógica que vive o momento, a atualidade, vive aquilo que dá audiências ou que dá likes ou que tem efeito viral, como agora se diz, e portanto a comunicação social deixou de ter a capacidade de análise, de distanciamento, e tornou-se, nós dizemos muito que os jornais começaram por ser o quinto poder, as redes sociais hoje não são o quinto poder, são o poder. São o poder de fazer campanhas, de fazer líderes, de destruir lideranças políticas com uma frase mal feita, com um ângulo que uma câmara capta. E, portanto,
cada vez mais os políticos, eu sei que isto é um pouco vago, mas os políticos mais sérios, aqueles que querem fazer reformas de fundo, que querem pensar as coisas, que não dizem a primeira coisa que surge só porque sabem que isso vai ser bem aceito ou não, têm cada vez menos espaço. Porque a comunicação social também está formatada, e nós vemos isso, para a informação rápida, para a informação, para o soundbite, para uma reportagem de 10 minutos, a pessoa fixa 10 segundos. E, portanto, é a capacidade em 10 segundos impressionar mais do que se calhar falando 5 minutos ou 10. Sim, mas a coisa com as redes sociais... Sim, mas com as redes sociais, quer dizer, elas são grandes impulsionadoras dos populistas de hoje, é verdade. Mas também é um controle por outro lado, exatamente, não é? É curioso esse fenómeno. É uma faca de dois gumes. Por um lado, são fantásticas porque permitem uma ligação sem intermediários às massas, ponto. E muitas vezes sem a mediação dos média tradicionais, que são muitas vezes agressivos e muito cínicos com os populistas. Quer dizer, as entrevistas a um líder populista, veja-se o caso do André Ventura, muitas vezes aquilo parece combates corpo a corpo. Mas isso acaba por render muitas vezes para ele. Exatamente, porque é a prova de que eis os média, cães de guarda do sistema, a atacarem um único ataque ao sistema. Cai como uma luva no discurso e na narrativa populista. Mas com as redes sociais também, e cada vez mais, a meu ver, podem ser prejudiciais para o populismo. Porquê? Porque cada vez mais estes grandes monopólios de comunicação estão a controlar o discurso. Cada vez mais. Vejas às vezes, por exemplo, que os líderes populistas são suspensos ou banidos das redes sociais. Ou seja, aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito, cada vez mais há o controle por causa da ideia das fake news, da desinformação, etc. Portanto, o que também nos leva a outro tipo de questões. Quer dizer, então, a nossa liberdade de expressão está cada vez mais dependente de empresas em Silicon Valley, na Califórnia. E nós, quer dizer, também levanta outro tipo de questões. Mas, portanto, as redes sociais são isso. Por um lado, são benéficas, mas tendem cada vez mais a ser um obstáculo à comunicação populista. Sérgio, mas este fenómeno da comunicação social é porque é mais fácil ir buscar o soundbite ou há de facto um interesse em potenciar este tipo de discursos? E estes líderes? Não é uma coisa que é assim mesmo. A comunicação social e o populismo vivem da mesma coisa, vivem da emoção, vivem da exploração da emoção. Se aparece um político qualquer a dizer os negros são inferiores aos brancos, a comunicação social vai correr. Mas aqui tivemos o fenómeno a questão dos ciganos, que começou que representa a responsabilidade. Está lá um senhor que representa o ponto de vista civilizado e responsável e que explica adultamente que isto é tudo uma ideia de atrasados mentais, que os negros não são nada inferiores aos brancos, mas o senhor está lá só para fazer uma vénia à virtude. Aquilo é para explorar o racismo, porque estão em casa todos, estão a ver, eu sempre disse, vês mulher, eu sempre disse, é para dizer isto, é assim. Portanto, a comunicação social transforma em dinheiro a paixão e os partidos populistas transformam em votos essa exploração das paixões. O tipo que toda a vida achou que os espanhóis eram horríveis e de repente ao fim de anos de gente sensata a dizer-lhe que são iguais a nós, aparece e diz os espanhóis é uma gente horrível, a nossa pobreza é por causa dos espanhóis. Ele diz, vês mulher, sempre disse é Vox Populi, é aquilo que a pessoa quer ouvir. Ninguém tem coragem de dizer as coisas como este senhor. Este senhor diz as coisas como elas são. É uma característica dos populismos, portanto, é essa ideia de que falam sem papas na língua. E da mesma língua e a mesma forma que nós, não é? Diz esse eleitor sem papas na língua, cortam a direito, etc. Por exemplo, estava aqui a coisa vai dizer José Pedro, da intermediação. Uma das vantagens das redes sociais é não haver intermediação. Não é nada. É o lado totalitário das redes sociais. Sem intermediação não há civilização. Tem que haver intermediação. Quando se aparece um parvo qualquer, por razões misteriosas, que se diz que eu sou... Eu não represento ninguém. E anonimamente, atenção a isso. Eu pergunto, mas o que é que ele exprime? Em que milhares seja superior e mais profundo, mais genuíno e verdadeiro, sim, mas do que esse alguém controle... que tem qualquer mandato representativo, sim, seja ele qual for. Sim, sobretudo, tanto da política como da sociedade civil. Mas eu aqui já tenho uma certa divergência. Então estamos a ir à minha questão inicial. O povo ou é de alguma forma parvo, e passo aqui a expressão, ou gosta de se deixar enganar. Mas, pois é, nós vivemos uma série de ideias feitas. Por exemplo, a mania que as pessoas preferem a liberdade à ditadura, a mania que as pessoas preferem a democracia a um regime autoritário. Essas ideias, isto são tudo piedades que vêm do liberalismo, nas quais o próprio liberalismo nunca acreditou e por isso é que se defendeu. O liberalismo não tinha dúvidas. Se o sufrágio, se em 1820, num país de analfabetos, comandados por padres,
Se fizéssemos um sufrágio universal, ninguém tinha dúvidas, o Dom Miguel era restaurado na semana seguinte. Não, o grande... A República dizia exatamente o mesmo. Nós já estamos na reta final, A personalidade agora popular de que Jacques Zanova era o Dom a Miguel. ideia. Mas eu não estou a defender os sufrágios limitados e dizer que o povo é menos esperto. Para já acho que o povo somos nós. E eu ainda mais que vocês, porque sou representante do povo, portanto eu sou mesmo o povo. Quer dizer, o povo não votaria em alguém que não achasse que fosse povo. Eu pelo menos não votava. Mas quer dizer... Há uma grande abstenção, Sérgio. Agora vamos centrar nessa Mas conversa. o Sérgio tem votado, portanto não vamos... Quer dizer, Pergunto eu, votou. Há um ressentimento, há um grande ressentimento. Há um ressentimento contra o facto do país não produzir resultados, as pessoas sentem que o elevador social não funciona, as pessoas que conseguem ganhar algum dinheiro sentem que têm uma sociedade de Estado que lhes confisca tudo através dos impostos, os outros vivem de uma miséria subsidiada, não sei o quê. Há um desalento, há uma tristeza, há uma vontade de vingança. Qual é que é a única pedrada no charco que dói? É o Chega. O Chega é a pedra que muitos revoltados, alguns com muito boas razões, têm para se reagir contra o sistema. Eu gostava muito de continuar, mas vamos agora concluir também os dois. Eu remato assim, dizendo que nós estamos em 2022, existe um Chega, Ventura. Qual é o problema? É que o país tem sido, nos últimos anos, nos últimos 10, 15, 20 anos ou mais, se calhar, tem sido uma máquina de fabricar oportunidades para Venturas. Entretanto surgiu este Ventura, mas se não fosse este, era outro qualquer. E agora com 4 anos de maioria, isto depende dos ventos que soprarem, porque se houver uma tempestade perfeita pode vir a alimentar um Ventura se houver uma crise económica dura, se houver austeridade com um governo para 4 anos que dialoga pouco, o que quer que seja, haverá margem para os Venturas, não apenas aquele André Ventura. E se houver cada vez mais contamento, se cada vez mais portugueses tiverem que ir lá para fora trabalhar, emigrar, esse é um problema que nós temos aqui em Portugal. É um caldo explosivo. Exatamente, quer dizer, portanto eu acho que essa questão da emigração com também é muito importante aqui. Também. E assim concluímos. Eu acho que podíamos ficar aqui a tarde toda neste espaço, nesta Casa da Cerca fantástica. José Miguel Sardica, Sérgio Sousa Pinto, José Pedro Duquete, o autor da mais recente obra da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Populismo lá fora e cá dentro. Obrigada pela vossa presença, a todos os que nos acompanharam. Da minha parte, digo-lhe apenas até breve.